Características e curiosidades sobre tinta azul. Vou te mostrar aqui na prática a diferença entre vários dos azuis mais conhecidos. E também vou te mostrar como você obter a cor azul sem ter a tinta azul na sua paleta, a partir da mistura de duas cores inusitadas. Sabemos que as cores primárias são amarelo, vermelho e o azul. E o azul é a mais escura das três e ela vai muito bem nas misturas das sombras na pintura. A sua complementar é a cor laranja. A cor laranja é formada pelas duas cores primárias, que são o amarelo e o vermelho. Portanto, para completar essa tríade das três cores primárias, vai faltar o azul. O azul misturado ao amarelo, o resultado vai ser uma cor verde. E o azul misturado ao vermelho, o resultado vai ser uma cor roxa, um violeta. Todas as cores se esfriam quando misturadas ao azul, porque o azul é a cor mais fria de todas. E também na natureza, todas as cores se mesclam com o azul por causa do ar atmosférico. Também sabemos, o céu é azul e ele se reflete em todos os elementos da natureza. Por isso, então, essa mescla do azul, né? Você pode reparar na folha verde, você vai sempre notar um brilho azul. Tanto que o mar, né, os lagos, eles refletem a cor azul. Então, você pode observar que na natureza, a cor que predomina é o azul. Os azuis possuem tons diferentes entre si. Uns são mais escuros, né? São de tons mais baixos, outros são mais claros, de tons mais altos. Eu vou falar aqui de três agora, que são os mais conhecidos e mais utilizados, que são o azul da Prússia, o ultramar e o cobalto. O azul da Prússia é o que tem o tom, desses três, né? É o que tem o tom mais alto, aliás, mais baixo, ele é o mais escuro. Depois vem o ultramar, que fica ali no meio, e depois o cobalto, que tem um tom bem mais claro. O azul típico, mais conhecido, mais antigo, é o azul ultramarino. Na verdade, ele era conhecido há uns 5.500 anos atrás, mas em forma de pedra. E só no século XII é que ele começou a ser utilizado na Europa como pigmento. Então, eles moíam a pedra semipreciosa, que é o lápis lazuli, então obtinha-se a cor que é o azul ultramarino, que é chamado assim, né? Azul ultramar, hoje nós chamamos dessa forma. Inclusive, eu gostaria aqui de fazer uma ressalva e um pedido de desculpas. Nós falamos que o lápis lazuli produzia o azul cobalto, mas não, o lápis lazuli é a cor do azul ultramar. Essa pedra semipreciosa, que é o lápis lazuli, era triturada para obtenção desse pigmento. Acontece que era um processo difícil e também custoso, muito complexo, e o que tornava esse pigmento caríssimo. Foi então em 1910 que começou-se a produzir o pigmento de forma sintética. Em 1926, esse pigmento foi aperfeiçoado de modo que foi largamente utilizado até nos dias de hoje. O problema dele é que na composição existe um pouco de vermelho que torna esse azul meio puxado para o roxo. E aí quando você vai fazer as misturas com o amarelo, então você não consegue um verde tão luminoso como outros azuis. Por que disso? Já que o roxo é a cor complementar do amarelo, um anula o outro. Então nas misturas desse azul ultramar, que é o que a gente tem hoje em dia, com um amarelo, você não consegue obter um verde luminoso, como, por exemplo, se você misturar o azul de fitalocianina ou mesmo o azul da Prússia, que é um azul mais escuro. Agora, então, vamos para a demonstração prática dos vários azuis, das diferenças entre esses azuis. Esses azuis são os azuis mais conhecidos, mais utilizados,
E depois também eu vou mostrar na prática aquela curiosidade que eu prometi para você. Então, bora lá para a prática. Bom, estamos aqui diante da paleta e eu dispus as tintas azuis, as mais conhecidas, mais utilizadas. Eu coloquei 2 a mais, além daquelas 3 que eu havia mencionado no início. Então, este é o azul da Prússia. Aqui nós temos o azul ultramar. Aqui nós temos o azul cobalto. Aqui nós temos o azul de fitalocianina. E aqui o azul cerúleo. Meu azul cerúleo está meio ressecado, mas dá para você perceber aí a tonalidade dele e o tipo da cor. Eu vou clarear para você perceber aí no vídeo como que ele fica, porque pelo vídeo parece que é um azul, parece até que é preto esse azul aqui, né? Eu vou falar para você o código de cada tinta dessas daqui, para você saber e poder observar quando você for comprar suas tintas e aprender como que se olha, se é monopigmentado ou não. Então aqui, no caso do azul da Prússia, o código dele então, é o PB27, é uma tinta monopigmentada de boa qualidade, excelente na verdade, bem resistente à luz. O azul ultramar também é uma tinta excelente, com as mesmas características de resistência à luz como o azul da Prússia. E o código dele é PB29. Seguindo a sequência, né? O azul cobalto não é um pigmento puro, ele é uma mistura de branco com azul ultramar. Então, ele é o PB29 mais PW6, que é o branco de titânio. Aí nós temos o azul de fitalocianina, que é também um monopigmentado, uma cor monopigmentada. Então, sempre que a gente indica, nós indicamos essas 3 cores aqui, esses 3 azuis, por ele ser monopigmentado. O código do azul fitalocianina é PB15, é excelente pigmentação. Aí você vê que ele puxa um pouco mais para o verde do que esses 2 azuis aqui. E o azul cerúleo. Bom, o azul cerúleo é uma mistura de 4 pigmentos, só para você ter uma ideia. É o PB29, ele tem o azul ultramar na composição, tem o PG7, que é o verde esmeralda, PY74, que é um amarelo, e o PW6, que é o branco de titânio. Tá tudo aqui nessa tinta. Lembrando que é da linha estudante, todas elas. E se você comprar da linha profissional, aí então você vai encontrar o cobalto puro e o cerúleo puro também. Porém, essas cores são mais caras, são muito mais caras esses pigmentos. O azul cerúleo da linha profissional, o código dele é PB35 e o código do azul cobalto profissional, pigmento puro, é PB28. Então, como você vê, os tons são totalmente diferentes e os azuis são diferentes entre si e dão resultados diferentes também. Bom, chegou a hora da explicação como obter o azul sem ter a tinta azul. Nós temos aqui o roxo, é uma espécie de violeta, é um violeta. E temos aqui um verde. Eu vou colocar um pouco de branco nas 2 cores para você ter uma melhor visualização da cor aí na telinha. Agora vamos misturar um pouquinho de branco nesse verde. Então vamos ver o que acontece quando a gente mistura o roxo
com o verde. Eu vou misturar um pouco de branco para você poder conseguir enxergar melhor isso que eu estou fazendo aqui. Como você pode ver, nós obtemos um azul. Ele é um azul um pouco sujo. Vou pôr um pouquinho mais de branco aqui. Vou degradar com branco. Quando a gente mistura o branco na cor, a gente degrada ela. Aí está o nosso azul, a partir da mistura do verde com o roxo. Então, a questão é a seguinte: esse aqui é uma cor secundária, certo? Esse aqui também é uma cor secundária. Então, essa daqui, ela é resultante da mistura do azul mais o amarelo. Esta roxa é a resultante da mistura do vermelho e o azul. Quando a gente mistura essas duas cores, então acontece o seguinte: na composição do roxo, nós temos o vermelho, que é a complementar. Então, o verde anula o vermelho. E aqui, na mistura do roxo, nós temos o azul e o vermelho. O roxo é complementar do amarelo, então ele anula o amarelo. Isso aqui forma um cinza neutro. E o que sobra são os azuis da ponta, que é a maior quantidade. Então, por isso que a gente obtém um azul assim. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Neste vídeo você pode ver algumas características da tinta azul. Você viu também como conseguir a cor azul sem ter a tinta azul na paleta. Quero fazer um parêntese aqui para falar para você de um livro que eu li alguns anos atrás, onde eu ouvi pela primeira vez o nome lápis lazuli, que é essa pedra semi-preciosa. O livro conta a história de um falsário, o Jan van Meegeren, que tentou falsificar as obras do Vermeer, que foi aquele grande pintor holandês que pintou A Mulher do Brinco de Pérola. Inclusive tem um filme sobre essa pintura. É muito bom, deem uma olhada nesse filme. E também, se você tiver curiosidade, leia esse livro. Esse personagem, ele faz assim um malabarismo para conseguir falsificar as obras do Vermeer. Aliás, a pronúncia é Vermeer. Como ele pintou poucos quadros na vida dele, esse personagem, ele criou obras atribuindo a Vermeer. Então, é muito interessante a saga dele em torno disso. Como o Vermeer usava nos seus quadros o pigmento do lápis lazuli, o original, então esse personagem, o Jan van Meegeren, ele foi atrás para conseguir e pagou fortunas por esses pigmentos, né? Por esse pigmento. E ele conseguiu enganar muita gente, inclusive críticos dos mais severos. E é muito interessante o desfecho da história. Se você tiver curiosidade, procure que você vai encontrar na internet esse título, Eu Fui Vermeer. O autor desse livro é Frank Wine. Então fica aí uma dica de leitura interessante, né? Caso você tenha curiosidade para saber dessa história aí. Espero que você tenha gostado e muito obrigada por você assistir. Nos vemos no próximo vídeo.